E quando GLS para de ser um meme, as pessoas realmente ficam querendo retornar para essa época. A época que a gente não tinha o T e o que vem depois do T. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre as gays, as lésbicas e as bissexuais que são contra pessoas trans. Olha só, vamos aqui falar do movimento LGB, Aliança LGB, Drop the T, né? Abandone o T, enfim. Desse movimento separatista dentro da sigla LGBTQIAP+, que quer que a sigla não seja mais LGBTQIAP+, mas quer que a sigla seja só LGB e que jogam a gente na fogueira e que odeiam a gente, que são bandos de transfóbicos de merda. Mas como eu sei que tem algumas pessoas que acabam assistindo aqui a transmissão e acabam se confundindo, né, com as coisas que eu falo, eu vou fazer aqui um disclaimer, que eu achava não ser necessário, mas ultimamente eu percebi que é necessário. Esse disclaimer é do seguinte, vamos lá. Esse vídeo é para falar exclusivamente mal de pessoas que são gays, lésbicas e bissexuais que são transfóbicos, que odeiam pessoas trans, que não gostam de pessoas intersexo, que não gostam de queer, que não gostam de nada do que vem depois do B em LGBTQIAP+, tá? Se você for uma pessoa que seja gay, lésbica ou bissexual, que não tem esse tipo de pensamento separatista, que não tem esse pensamento transfóbico, que não tem esse pensamento totalmente contra a inclusão de pessoas intersexuais e tudo mais dentro da sigla LGBTQIAP+, as críticas que eu fizer aqui, os xingamentos que eu fizer aqui, não serão para você. Então não tem por que você se ofender, tá? Esse vídeo é para ofender simplesmente quem é desse movimento separatista da nossa sigla LGBTQIAP+. Esse vídeo aqui é para falar mal, justamente, das pessoas que formam essa aliança LGB, ou então desse movimento, né, de se separar da letra T, de abandonar a letra T e por aí vai. Ai, que disclaimer cansativo de se fazer, mas internet, né? Internet. Mas enfim, tendo feito esse disclaimer, vamos seguir aqui com o conteúdo. Estava ali eu mexendo no Facebook quando eu me deparei com um post de uma colega minha. Eu não vou colocar a print do post dela aqui, mas ela tinha compartilhado essa imagem aqui. E ela estava criticando essa imagem, tá? Inclusive, essa colega minha é uma mulher trans. E ela estava criticando essa imagem, mas ela estava dizendo que ela se deparou com essa imagem em um grupo de pessoas LGBs, né, contra pessoas trans. E essa imagem é de movimento separatista da nossa sigla. Pois é, se você achava que só o Sul era separatista, você tá muito enganada. Porque dentro da sigla LGBTQIAP+, a gente tem esse movimento separatista que quer abandonar o TQIAP+, e ficar só com o LGB, né? Que é um movimento aí de uma aliança LGB. A gente tem diversos grupos desses espalhados pela internet e eles estão se articulando cada vez mais para conseguir acabar com a gente. Eles são muito aliados das feministas radicais, das Radfem, que eu já falei mal delas aqui inúmeras vezes. Inclusive, eu também já comentei sobre esse movimento LGB também algumas vezes. O mais recente que eu fiz foi naquele vídeo em que eu tava falando sobre alguns desdobramentos do caso do Nicolas Ferreira, né? Se você ainda não assistiu esse vídeo, que é o vídeo que eu falo especificamente das Radfem e das separatistas aí LGB apoiando, né, as falas do Nicolas Ferreira, enfim, se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Mas o ponto é que a gente tem esse movimento separatista na nossa sigla. Nem tudo dentro da nossa bandeira, nem tudo dentro do vale é bonito, é maravilhoso, né? A gente tem muita coisa podre, né, dentro do nosso vale, infelizmente. E uma dessas coisas podres é justamente a transfobia, porque quando você é uma pessoa trans, você não sofre transfobia só do cis hétero, não. Você sofre transfobia também dentro do nosso vale. Maravilhoso. Mas enfim, quando eu vi essa imagem que essa minha colega compartilhou, eu pensei, velho, eu quero falar sobre isso. Então estou aqui eu exercendo o meu querer de falar sobre isso. Porque, gente, essa imagem aqui, que agora vocês estão vendo ela traduzida, é muito bizarra.
é muito, muito, muito bizarra. Porque, né, eles colocaram ali LGB e várias características ali do que eles acham que compõe uma pessoa que seja lésbica, gay ou bissexual. E colocaram do outro lado o T e o Q e o mais, que é do que eles acham que são coisas que conferem ali a pessoas trans, queer e por aí vai, né? Porque eles querem abandonar todas as outras letras da sigla. Eles querem ficar só com o LGB. Mas, né, você não tá conseguindo ler direito aqui, porque eu sei que fica pequeno, eu vou ler pra vocês, mas eu vou ler rebatendo cada uma das coisas, tá? Então, do lado LGB, eles colocaram ali como sendo características que eles veem, né, que eles acreditam ser próprias de pessoas lésbicas, gays e bissexuais, é o seguinte: é uma sexualidade e não uma identidade. Vamos lá, né, que esse é o primeiro tópico. Ser lésbica, gay ou bissexual é sim uma sexualidade, mas também é uma identidade. Porque sexualidade faz parte da identidade de construção dos seres humanos. Assim como ser heterossexual também faz parte da identidade de pessoas que são heterossexuais. E mesmo das que são heterossexuais cisgênero também. Porque isso faz parte da construção de identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de todas aquelas coisas que compõem aquele ser, que compõem aquela pessoa. E sexualidade é um fator muito importante para a determinação de identidade daquela pessoa. Principalmente quando a gente está falando de algum grupo que é marginalizado. Como, por exemplo, ser lésbica, gay ou bissexual é uma coisa que é marginalizante, né? Esse grupo está sendo marginalizado na sociedade. Não é visto como a regra, não é visto como o normal. Não é a norma social você ser lésbica, gay ou bissexual. Então, acaba que você ser lésbica, gay ou bissexual impacta em tantas coisas na sua vida que isso acaba sendo um fator muito importante para sua construção de identidade, porque você vai determinar muitas coisas da sua vida, quase que a sua vida inteira, com base na sua sexualidade, quando você faz parte de uma sexualidade que seja minoritária. Então, sim, ser lésbica, gay ou bissexual é sim uma identidade também, tá? Não é simplesmente uma sexualidade solta no mundo, porque não existe sexualidade solta no mundo, tá? Tipo, isso não existe, isso não existe. Faz parte da identidade, sim. Não é à toa que em quase todos os países, nós, pessoas do Vale, né, tem uma cultura própria, tem falas próprias, tem palavras próprias, tem pajubá, né? Não é à toa. Mas tá, né? Eu tô me incluindo aqui, eu não deveria estar me incluindo. Mas pessoas lésbicas, gays e bissexuais também fazem parte dessa é, LGBT culture, né? Ou gay, lésbica e bissexual culture, como eles preferem. Então isso faz parte de uma construção de identidade. E aí, do lado TQ, né, o contraponto que eles colocam é justamente dizendo que a gente se concentra na identidade. E sim, a gente se concentra na identidade, porque identidade é muito importante para pessoas que são do Vale. Então é tudo que eu já falei ali no tópico do lado LGB, né? Sim, tudo isso faz parte de construção de identidade. E quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando especificamente dessa parte de gênero da identidade. Pessoas que são gays, lésbicas e bissexuais também possuem uma identidade de gênero, né? Elas possuem isso também. E isso acaba sendo um fator determinante também para elas, e elas também dão muito valor a essa identidade delas, por mais que elas tentam ignorar isso. E sim, a gente dá muito valor na nossa identidade de gênero, porque a nossa identidade de gênero é um aspecto super importante do que tange as nossas vidas, do que tange quais são as opressões que a gente vai ter e quais são as coisas que vão acontecer na nossa vida. Agora, eu não sei como que isso seria algo muito discrepante para as pessoas lésbicas, gays e bissexuais, porque, sinceramente, nós estamos lutando por identidade no final das contas. Tanto nós que somos pessoas trans, queer, intersexo e por aí vai, quanto as pessoas que são lésbicas, gays e bissexuais. Então, assim, não tem lógica. Não tem lógica querer colocar essas duas coisas como contrapontos, porque na verdade essas duas coisas são complementares. Aí vem o outro ponto ali dos LGB, né? Que aqui eu já vou ler as duas coisas, né? Que eles colocam ali, né? Que LGBs não querem privilégios. E coloca em contraponto que pessoas
trans, queer e tudo que tem ali no mais, busca privilégios, né? Eles especificam que a gente quer privilégios de banheiros, de esportes femininos, de educação infantil e de foco em pronomes. Tá, vamos lá. Primeiro, nada disso é privilégio. A gente quer simplesmente poder viver. Para viver, a gente precisa acessar banheiros. Para viver, a gente precisa ter o nosso pronome respeitado, a nossa identidade respeitada. Para viver, a gente precisa da possibilidade de praticar um esporte. Para viver, a gente também precisa ter as nossas identidades respeitadas dentro das escolas, na parte de educação. E veja bem, essas coisas também competem a pessoas LGBs, porque pessoas LGBs também lutam para que isso seja ensinado em escolas, né? Que a gente tenha programas de combate à LGBfobia em escolas. A gente tem isso. Não é à toa que lá na Flórida, o nome da lei, né, que ficou popularmente conhecida, da lei contra ensino de gênero e de sexualidade em escolas, é justamente o termo Don't Say Gay. Não diga gay. Ou seja, né? Vocês também buscam isso. Pessoas LGBs também buscam isso. Isso não é um privilégio, isso é um direito de poder viver. Porque quando a gente tem esse tipo de coisa sendo ensinado em escolas, a gente diminui as violências LGBTfóbicas na sociedade, tanto a curto prazo ali na vida daquelas crianças e adolescentes, quanto a longo prazo, porque as crianças e adolescentes vão crescer e elas vão ter mais entendimento sobre o que é ser LGBTQIA+, e vão ser pessoas mais instruídas para não reproduzirem LGBTfobia no futuro. Então, isso não é privilégio nenhum. E quanto às outras coisas, tudo bem, elas podem não estar dentro da luta de pessoas gays, lésbicas e bissexuais, mas essas coisas elas não são privilégios, são direitos. A gente busca por direitos de existir. Que privilégio a gente está buscando quando a gente nem tem a mesma expectativa de vida das outras pessoas? Que tipo de privilégio a gente está buscando? Nenhum. A gente está buscando simplesmente poder existir nessa sociedade, sabe? É isso que a gente está buscando. E eu nem vou aqui focar, né, na idade de 35 anos que nós, pessoas trans, temos de expectativa de vida aqui no Brasil, porque esse tipo de meme, sei lá se isso era um meme ou se isso era para ser uma cartilha informativa, né, informativa, enfim, essa imagem, ela ela tá em inglês, né? Então, como ela tá em inglês, ela é de algum outro país que não o Brasil. Então, a expectativa de vida nesse país do qual essa imagem foi produzida provavelmente não é de 35 anos, né? Deve ser uma expectativa de vida maior e tal, né? Acredito eu, porque deve ser algo do Reino Unido, isso daqui, ou talvez dos próprios Estados Unidos, né? Ou quem sabe da Austrália, enfim, de algum desses países falantes de inglês. Mas em praticamente todos os países a gente vive menos do que as pessoas cisgênero, a gente tá mais passível de sofrer inúmeras violências e tudo, então assim, né? Que privilégio que a gente tá buscando? A gente só tá buscando não morrer. A gente só tá buscando poder viver e não só sobreviver. Isso não é buscar privilégio, isso é buscar direito básico. E aí, né, continuando essa coisa totalmente ilógica, tem ali do lado LGB o seguinte: nascem lésbicas, gays ou bi, não mudam. Isso daqui não tem exatamente uma correlação ali do outro lado, né, do lado TQ+. Mas sim, sexualidade, a gente nasce com aquela sexualidade. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que faz uma pessoa ser gay, lésbica, bissexual ou transexual. A gente não tem muita certeza. A gente tem inúmeras hipóteses dentro do campo da ciência e todas essas hipóteses apontam que a gente já nasce gay, lésbica, bissexual, heterossexual e que também a gente já nasce trans. Então, tanto a nossa sexualidade quanto a nossa identidade de gênero, ela é determinada no nosso nascimento, ela é determinada enquanto a gente está ali sendo gerado. Isso do ponto de vista biológico, porque existem inúmeras outras coisas que estão ali dentro do que compõe uma identidade de gênero e uma sexualidade. Porque, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, não dá para falar de nada dentro do comportamento humano sob apenas o viés biológico. Porque nada dentro do comportamento humano está sendo determinado puramente por biologia. A gente também tem todas as construções sociais que levam a gente a ter ou inibir determinados comportamentos em nós. E sexualidade
e de identidade de gênero, né, as performances de gênero e de sexualidade, elas estão dentro do que é considerado comportamento humano. Então, gente, nada que é imutável desse jeito. Só que eles partem do pressuposto de que nós, pessoas trans, a gente simplesmente decide transicionar em algum ponto, né? Que a gente simplesmente decide ser trans. Só que sim, a gente decide transicionar, mas ser trans não é uma decisão nossa. Porque a gente não decide isso. Porque se a gente pudesse decidir, provavelmente a gente não iria decidir passar por todas as merdas que a gente passa, por todos os problemas que a gente passa, por todos os preconceitos que a gente passa. Isso simplesmente está na gente. E a gente simplesmente escolhe ou reprimir isso pro resto das nossas vidas e ter uma vida infeliz pra um caralho, ou a gente se mata em algum momento, ou então a gente transiciona. Transicionar é a forma mais fácil de lidar com isso. Mas o que eles colocam ali, né, na mesma linha ali, que seria um paralelo, mas acaba não sendo um paralelo, mas enfim, que eles colocam do lado QT mais, TQ mais, na verdade, é o seguinte: alguns estão sofrendo de transtornos disfóricos do corpo. Tá aqui falando da disforia de gênero. Disforia de gênero, se você não sabe, é todo aquele processo que causa sofrimento em pessoas trans por elas terem aspectos, seja sociais ou seja corpóreos, que vão contra a identidade de gênero dessas pessoas. Por exemplo, eu, Samantha, sou uma mulher trans, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual porque eu tinha muita disforia de gênero com o meu órgão genital, com o pênis que eu nasci com. Então, por isso, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Eu não sei por que eles estão colocando isso daqui como algo ali que poderia ser um contraponto. Eu não consegui entender exatamente, porque isso, sei lá, no que interfere. Tem um monte de gay, de lésbica, de bissexual que tem vários problemas em relação aos seus corpos e que, sei lá, não fez sentido. Isso daqui pra mim é um ponto que não fez o menor sentido estar aqui enquanto um demérito ou enquanto algo que fosse um motivo para que a gente tivesse essa separação. Porque, não, isso não é um motivo para ter uma separação. Cada uma das letras vai ter ali as suas lutas específicas. Ou vocês acham que as lutas dos gays são exatamente iguais às lutas das lésbicas, que são exatamente iguais às lutas das pessoas bissexuais? Porque não são. Os preconceitos agem de forma diferente em cada uma dessas letras, e a forma como cada uma dessas letras lida com suas questões, tanto pessoais quanto de sociedade, é diferente. Porque essas pessoas são tratadas diferente, elas têm uma vivência diferente, elas têm desejos diferentes. Então, assim, cada letra vai ter as suas questões específicas. Isso não é o suficiente para ter uma separação. Aí o outro ponto que tem ali do lado LGB é que não são atraídos por identidade de gênero, apenas pelo sexo biológico. E aqui, gente, quais LGBs? Porque tem muitas lésbicas que são atraídas por mulheres trans também, que são atraídas ali, dependente de qual seja o genital daquela pessoa, elas se atraem pela figura feminina. Tem muitos gays que se atraem por homens, independente deles terem um pênis ou uma vagina, que se atraem pela identidade masculina daquele homem, que se atraem pela performance de gênero daquele homem, que se atraem por aquela figura masculina. E a gente também tem muitos bissexuais que se atraem por mulheres trans e por homens trans também. Então, assim, de quais gays, lésbicas e bissexuais que essas pessoas estão falando? Quais são essas lésbicas, gays e bissexuais metafóricas? Porque isso não faz sentido. A gente tem sim gays que vão se atrair apenas por homens cisgênero, lésbicas que vão se atrair apenas por mulheres cisgênero, e a gente também tem bissexuais que vão se atrair apenas por homens e mulheres cisgênero. Mas isso não é uma regra. Não é isso que faz uma pessoa ser gay, lésbica ou bissexual. Mas a pessoa que fez esse meme, quando ela vê um homem cisgênero se relacionando com um homem transgênero, essa pessoa, ela vê um homem se relacionando com uma mulher. Ela não consegue enxergar que aquele homem trans é um homem, né? Porque essas pessoas LGBs, elas são
completamente transfóbicas, as pessoas que fazem parte desse tipo de movimento separatista. Então, por isso que eles colocam isso aqui. Isso daqui não tá falando muito sobre pessoas LGBTs, tá falando mais sobre pessoas trans não serem de verdade. Porque a partir do momento em que eles colocam isso, eles não estão reconhecendo, por exemplo, o relacionamento que a gente tinha do Pedro do Põe na Roda com o Popó Vaz, que infelizmente faleceu no ano passado. Essas pessoas elas não estão reconhecendo esse casal como um casal formado por dois homens. Esse é o tipo de gente que olhava para o Popó Vaz e via uma mulher. Esse é o tipo de gente que classificaria o Pedro HMC não enquanto um homem gay, que é a forma como ele se identifica, mas enquanto um homem bissexual por estar se relacionando com um homem trans. Entende? Então isso daqui é só eles mostrando descaradamente o quanto que eles são transfóbicos, o quanto que eles não conseguem enxergar quem nós somos, o quanto que eles não aceitam quem nós somos. E aí, né, o contraponto que essa imagem coloca ali do lado TQ+, é o seguinte: atração, sexualidade e gênero são um espectro, né? Dizendo que nós enxergamos essas coisas como espectro e não como algo ali determinado, biológico, certinho. E aí, meu anjo, vocês vão ter que reclamar com Alfred Kinsey, que lá nos anos 40 criou a escala Kinsey, que coloca ali sexualidade humana como um espectro, né? Da onde você vai do estritamente gay para o estritamente hétero, e ali no meio você tem um campo grande de bissexualidade. Foi o Kinsey, tá? O Alfred Kinsey, que não era uma pessoa trans, que não era uma pessoa queer, mas que era um biólogo, casado inclusive com uma mulher, né? A gente não sabe se ele era bi, sei lá, mas que ele era casado com uma mulher que estabeleceu que sexualidade era um espectro, né? Foi ele, pelo menos, a primeira pessoa que documentou isso dessa forma, né? Não que ele foi o inventor disso, não que foi ele a única pessoa que teve esse stat assim, sabe? Nessa época, porque outras pessoas também já estavam construindo esse tipo de ideia, mas foi ele que estabeleceu. Então aí, meu anjo, você reclama com o Kinsey, tá? Não vem reclamar com a gente não dessa questão do espectro. Mas o que eu vou te dizer é que nada em identidades humanas ou em sexualidades humanas é imutável gravado em pedra, tá? E nada é assim, tipo, tão preto no branco, né? Vamos assim dizer. As coisas não funcionam desse jeito, porque sim, tudo que compõe seres humanos é em forma de espectro, tá? As coisas não são gravadas em pedra de forma imutável, não. As coisas são em espectro mesmo. Tanto atrações sexuais, quanto identidades de gênero, quanto sexualidades, quanto tudo. Tudo que a gente vê de comportamento humano acaba estando em espectro porque uma pessoa é diferente da outra. Então as pessoas elas vão sentir as coisas de forma diferente. O ser humano é muito complexo para você querer estabelecer é, o que seria um gay 100%, o que seria um bissexual 100%, o que seria uma lésbica 100%, e que as coisas só podem ser assim no 100%. Não, não. Diversidade humana vai muito além disso. E aí, ali do lado LGB, eles colocam também, né, que sexualidade não pode ser alterada. E assim, quem busca alterar a sexualidade das pessoas não são pessoas TQ+. Quem busca alterar a sexualidade das pessoas são os conservadores, tá? São ali aquela galera que fica pregando terapia de conversão sexual. Essas pessoas não somos nós, então não tem por que vocês quererem se separar da gente, porque a gente não fala isso, a gente não fala que vamos aqui mudar a sexualidade das pessoas. A gente simplesmente entende que uma pessoa, ela pode, em determinado momento da vida dela, se identificar enquanto um gay, depois se descobrir bissexual. Ou se identificar enquanto bissexual, depois se descobrir enquanto um gay, ou enquanto uma lésbica, né? O que a gente justamente quer é que as pessoas possam viver sua sexualidade, suas identidades de gênero de forma natural, de forma que elas não precisem ficar justificando para todo mundo, né, o que ela é o tempo inteiro. Então, assim, a gente não é inimigo nisso. Inclusive, a gente não tenta mudar a sexualidade de ninguém. A gente não tenta.
Essa briga é com os conservadores, como eu já disse, não com a gente. E eles não fazem o contraponto desse ponto ali do lado TQ+, né? O que eles colocam do lado TQ+, é geralmente precisa de tratamento médico para mudar a sua identidade, né? Falando das pessoas trans. E olha, a gente não precisa de tratamento médico para poder mudar a nossa identidade, mas a gente muitas vezes precisa desses tratamentos médicos para que a sociedade trate a gente como pertencentes à nossa identidade. Então, isso é uma coisa que é muito mais exigida socialmente de nós do que algo que de fato a gente busque, sabe? Do que algo que de fato a gente queira que seja determinante para que a gente possa, enfim, ter a nossa identidade. Até porque isso é um processo que a gente não, acha que não deveria existir. Pelo menos uma boa parte das pessoas trans, né? Não vou dizer todas, porque existem muitas divergências dentro do meio trans. Mas a maioria de nós, pelo menos a maioria das pessoas trans que são ativistas de alguma forma, são contra essa questão de você determinar que uma pessoa é trans apenas se ela passar por médicos, apenas se ela passar por um tratamento médico. Não. Muitos e muitos de nós não estão querendo isso. A gente luta exatamente para o contrário, para que a gente possa ser tratado de acordo com a nossa identidade, independente de como que a gente esteja em questão de transição médica, né? Mas a sociedade ainda exige isso da gente. Então a gente faz. Agora, obviamente, muitas e muitos de nós que têm disforia de gênero vão querer passar por transições médicas, vão querer envolver a medicina em sua transição de gênero, porque assim essa pessoa vai ter a disforia sendo acalmada. E volto a dizer, eu não sei em que ponto isso seria um argumento para essa separação, porque não é. Como eu já disse, cada letra do LGBTQIAP+, vai ter ali as suas especificações, vai ter as suas necessidades básicas ali, que são necessidades só daquela letra. Então, não faz sentido colocar isso aqui como uma argumentação para separar. A não ser que vocês quisessem fazer um movimento separado só de gays, um movimento separado só de lésbicas, um movimento separado só de bissexuais. Aí faria sentido vocês colocarem qualquer aspecto de qualquer outra letra ali como sendo um fator determinante ali, um fator que vocês acham que seja o ideal, uma justificativa boa para que ocorresse essa separação. Mas quando vocês fazem isso só com a gente, bom, aí não faz o menor sentido. Mas também não tem muito como eu querer buscar sentido em transfóbicos, né? E ali do lado LGB tem falando que homossexualidade e bissexualidade não são distúrbios, e de fato não são distúrbios, e transgeneridade também não é distúrbio. Inclusive, nem do ponto de vista clínico, transexualidade é mais distúrbio, porque em 2019 a OMS tirou, né, transgeneridade do CID, que a gente estava antes, né? Então a gente parou de ser um distúrbio e virou só uma questão ali associada à sexualidade. A gente saiu daquele CID que a gente compunha anteriormente, que era um CID de transtornos mentais. A gente não tá mais ali. Então a gente também não é mais considerado nem pela Organização Mundial da Saúde como pessoas que têm um distúrbio, tá? Então a gente tá junto nessa, tá? LGB. A gente também não temos um distúrbio associado à nossa identidade de gênero, né? À nossa sexualidade. A gente também não é distúrbio. E por fim, né, eles colocam ali do lado TQ+, que a gente usa ideologia de gênero. Ai, gente, pra vocês verem, né, como esse termo ideologia de gênero tá sendo tão propagado aí por conservadores e por uma parte do nosso vale também. Gente, ideologia de gênero, ela não existe da forma como essas pessoas elas ficam disseminando. Já tem um vídeo antigo aqui no canal sobre isso, eu vou indicar esse vídeo de novo, ele tá no card aqui em cima, mas a ideologia de gênero que a gente tem é justamente a ideologia de gênero de meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Essa ideologia de gênero que fica querendo pautar o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. Essa é a ideologia de gênero que a gente vive. Nós, pessoas trans, estamos justamente querendo quebrar esse tipo de ideologia de gênero. A gente está indo contra a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é que é essa coisa que determina o que é um homem e o que é uma mulher. A gente está aqui justamente para mudar essas noções
do que as pessoas colocam como sendo determinantes de gênero. A gente está justamente querendo mudar essa noção de ideologia de gênero que a gente tem no mundo. Só que é aquilo, né? As pessoas, elas sempre acham que elas não estão imersas em ideologia. Elas acham que a ideologia é só o que é do outro, mas elas não percebem que tudo que a gente faz está banhado em ideologia. Tudo que a gente vive para está banhado em ideologia. Então, esse movimento LGB é um movimento totalmente ideológico também, tá? Porque tudo tem ideologia. Eu não estou dizendo que pessoas trans não tenham ideologia, porque eu sei que eu tenho uma ideologia. Eu sei que nós, pessoas trans, temos ideologias. E as nossas lutas estão sim pautadas em ideologia. Assim como todas as lutas de todo o movimento social, e inclusive as lutas dos conservadores para manterem tudo como eles querem ou retrocederem as coisas a como era antigamente. Tudo isso também é ideologia. E essas pessoas LGBTs que são conservadoras, que querem voltar ali para a época do GLS, elas também estão banhadas em uma ideologia separatista, uma ideologia transfóbica, uma ideologia que não consegue reconhecer que pessoas trans existem, uma ideologia que é totalmente pautada em ficar do lado dos LGBT-fóbicos, uma ideologia que é totalmente pautada em invisibilizar mais ainda um grupo social tão fragilizado que é o grupo social de pessoas trans. E com isso eles acabam ainda também prejudicando a luta de pessoas intersexo, de pessoas assexual, de pessoas de todas as outras letras do LGBTQIAP+. Todas as letras que estão do T para lá. Tudo isso para eles é algo que não deveria existir. É algo que para eles não presta. E eles têm essa visão de que não presta, de que não deveria existir, de que essas pessoas, de que essas letras não deveriam estar associadas a eles, porque eles estão banhados em uma ideologia excludente, em uma ideologia totalmente preconceituosa. Isso é ideologia também. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Isso é o que eu tinha para falar por enquanto sobre pessoas desse movimento separatista LGB. Pode ser que no futuro surjam outros vídeos como esse, porque esse é um movimento que tem crescido cada vez mais, né? É um movimento que se consolidou lá para 2019, mas que ele já existia antes de 2019 e que parece que cada vez mais ele tem crescido mais, porque à medida que pessoas trans vão tendo mais visibilidade, essas questões aí também de pessoas que são transfóbicas vão se unindo mais contra nós. Vide aquele vídeo que eu fiz sobre a gente ter 69 projetos anti-pessoas trans aqui no Brasil, né? Projetos de lei que estão aí em tramitação. E com certeza essas pessoas LGBs, elas apoiam esse tipo de projeto de lei, né? Com certeza as pessoas LGBs apoiam esses 69 projetos de lei contra pessoas trans. Mas enfim, né? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse povo deplorável, esse povo que é nojento, esse povo que é burro, que não percebem que estão indo contra si mesmos, né? Esse povo que acha que vai ali se alinhar com os conservadores e vão conseguir alguma coisa com isso, né? Sendo que a única coisa que vão conseguir é levar porrada depois, porque conservador não vai ficar fechando com gay, lésbica e bissexual, tá? Conservadores só vão usar esses gays, lésbicas e bissexuais como token enquanto puderem e depois vão chutar fora, porque veja bem, né? São gays, lésbicas e bissexuais. Isso vai contra todas as normas conservadoras, isso vai contra a família tradicional, isso vai contra tudo aquilo que eles tanto prezam. Então, as pessoas LGBs que ficam aí querendo se alinhar a esse povo são um bando de burros. Mas enfim, né? Falei aqui o que eu tinha pra falar sobre essa imagem. No futuro, provavelmente, a gente vai voltar a falar desse povo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Se você não gostou, pode comentar também. Se você quiser me xingar, comentários estão aí, né? Importante que vocês me deem engajamento. E não se esqueçam de deixar o like de vocês caso vocês tenham gostado, porque assim vocês disseminam a transmissão pelo YouTube e tudo mais. Também copiem o link e saiam compartilhando por aí, porque isso faz também o meu canal chegar em mais pessoas. E não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!